Oiê! Tá começando mais um Bem Viver. Eu sou a Aline Macedo e te convido para essa boa prosa que une os saberes que nascem do povo com os sotaques que guardam a memória do nosso país e as lutas que, de mãos dadas com o presente, semeiam futuros possíveis. Tudo isso unindo agroecologia, saúde, cultura popular e comida de verdade, mais justa e saudável para todos. E hoje o programa tá mais que especial. Março chegou e com ele a força da luta das mulheres. É tempo de celebrar sim, mas também de refletir, de dar visibilidade, de ampliar as vozes das mulheres que movem esse país todos os dias. Então prepara o coração, porque o programa tá lindão. Bora nessa! Linha e agulha que viram denúncia. Das apileiras nascidas no Chile, a força das mulheres no Brasil que costuram memória e coragem. No Maranhão, Maria Firmina renasce como raiz de uma luta antiga que segue iluminando o presente. Na América Latina, povos atingidos por barragem e mineração se unem e questionam transição energética para quem? E também receita. Tudo isso agora no Bem Viver. Às vezes a revolução começa com agulha e linha. No Chile, em tempos de ditadura militar, mulheres transformaram sacos de juta e retalhos em denúncia. Costuraram dor e bordaram ausências. Eram as arpilheiras. Hoje, essa trama atravessa fronteiras e chega ao Brasil nas mãos de mulheres atingidas por grandes projetos. O bordado vira memória, organização e coragem. Cada ponto, uma história. Cada peça, um território que se recusa a ser apagado. Mais do que uma obra, é um processo. Mais do que uma técnica, um encontro de fazer com que as vozes antes caladas sejam vistas e ouvidas. Vamos acompanhar mais na reportagem de Rodrigo Chagas. Tudo começou com as linhas, os tecidos disponíveis e a força de expressão de mulheres chilenas para lutar por justiça durante a ditadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 e 1990. Em espanhol, arpilheira significa juta, a fibra natural que serve de base e onde são bordadas histórias de vida, luta e resistência. Esse é um trabalho que as mulheres chilenas faziam na época da ditadura. Elas usavam o material que elas tinham em casa, que era a juta, que era os sacos de batatas, e os retalhos eram feitos das roupas dos maridos e dos filhos que iam para a guerra, forçados, claro, né? E não voltavam. E o que acontecia? As mulheres, para denunciar, elas faziam essa arte, elas desenhavam, contavam uma história, não uma história linda, uma história de dor. A partir desse momento que as mulheres começavam a costurar essa dor com o que elas tinham em casa, que era a linha, os retalhos, o saco de estopa, elas contavam uma história. Luciele Viana é arpilheira há mais de 10 anos e militante do movimento de atingidos por barragens, o MAB. Ela se organizou na luta contra o projeto hidrelétrico São Luís do Tapajós, em Itaituba, no Pará, uma região impactada pelo avanço da soja e pela construção de grandes portos. A arpilharia tornou-se ferramenta para organizar as mulheres do território, da mesma forma que uma chilena muito conhecida fez há mais de 50 anos. A gente conheceu o trabalho através da Violeta Parra, que ela estava reunindo várias peças do Chile. A gente conheceu algumas peças na época e aí o MAB foi conhecer essa técnica através da Violeta e a gente conseguiu entender um pouco o que era esse trabalho. Gracias a la vida. Multiartista e propagadora da cultura popular chilena, Violeta Parra foi fundamental para transformar a arpilharia em uma forma de arte e luta. Suas obras chegaram ao Louvre e inspiraram gerações. Mas a arpilharia não é um simples bordado. Além do que se vê, ela guarda outros segredos, como nos conta Luciele Viana. Você olha para uma peça, você consegue identificar elementos, mas você não consegue tirar toda a história. E o que elas faziam? Como não estava representada diretamente a história que elas queriam contar, atrás da peça tem um bolso e nesse bolso tem uma carta. A carta, ela conta a história. Título da arpilheira: defender a Amazônia é defender a vida. Diante de toda a devastação que as queimadas causam na Amazônia, ainda existe floresta em pé, que vive sobre a ameaça e a ganância das empresas capitalistas
que voltam os olhos cheios de sede nas riquezas dessa terra. Apesar de tudo de ruim que a Amazônia tem vivido, para nós que lutamos, destruir não é uma opção. Insistimos em mudar essa história e dizemos: enquanto eles desmatam e destroem, nós plantamos vidas. Defender a Amazônia é defender a vida. Coletivo de Mulheres Atingidas do MAB da região do Tapajós. Com suas cores, texturas e denúncias, as arpilheiras conectam territórios ao mundo. A técnica, disseminada em cursos e oficinas, já envolveu mais de 1.000 mulheres do movimento e levou a resistência para museus como o MASP e para a Europa. O processo, porém, é mais importante que o produto final. Uma construção coletiva onde todas são, ao mesmo tempo, mestras e aprendizes. As mulheres, elas não vêm para a luta por qualquer coisa, assim. Você vai dos espaços, muitas das vezes, as mulheres não querem falar, só os homens falam. E aí, para mudar um pouco isso, a gente veio trabalhar com as arpilheiras para fazer com que as mulheres também contassem essa história, a partir do olhar delas, porque a gente sabe também que as mulheres, elas têm uma percepção melhor, assim, ela vê melhor o todo, né? E é um aprendizado, uma troca de experiência, porque aquilo que eu sei, eu posso repassar para ti, mas também você tem um aprendizado, você tem um ensinamento para trazer para mim também. E isso é muito legal nos trabalhos com as arpilheiras, principalmente quando é a primeira vez, que as mulheres vão muito empolgadas, né? A gente vai fazer um bordado, a gente vai aprender uma técnica de crochê. E não é isso, assim, a gente vai aprender junto a fazer uma arpilheira, que é uma coisa totalmente diferente. No meio dos retalhos, algo maior acontece. Elas chegam achando que vão aprender sobre uma técnica, mas saem entendendo que estão costurando memórias, amarrando dores e transformando experiências em voz. Cada encontro vira rede, cada ponto um ato de coragem. No avesso do tecido fica uma história e na trama coletiva fica uma certeza: ninguém luta sozinho. Num país erguido sobre a escravidão, uma mulher negra fez da palavra sua trincheira. No Maranhão, no século XIX, Maria Firmina dos Reis plantou educação onde havia exclusão. Plantou livros onde havia silêncio. Uma escrita que nasceu de uma raiz negra ancestral que transformou dor em consciência e letra em luta. Apagada por muito tempo, ela nunca deixou de existir. Porque a memória do povo negro, ela não se apaga, ela se guarda, se transmite e se reinventa. Hoje, Firmina é semente que volta a brotar. Não só como autora, mas como um símbolo de uma história que sempre esteve aqui, sustentando um presente que uma raiz com dignidade. Vamos acompanhar mais na reportagem de Mariana Castro. Nascida em 1825 em São Luís e radicada em Guimarães, no Maranhão, Maria Firmina dos Reis rompeu barreiras históricas de gênero e raça. Mulher negra em uma sociedade escravocrata, ela é reconhecida como a primeira romancista do Brasil, mas sua atuação foi além da literatura. Foi professora e intelectual, ocupando espaços até então restritos aos homens. É o que explica a pesquisadora Vanessa Kelly. No âmbito da educação, Firmina fundou a Escola Mista de Massaricó, onde reunia meninos e meninas de diferentes classes sociais, em um contexto onde era uma atitude incomum dentro dos espaços educacionais. Meninos ficavam de um lado e meninas ficavam de um outro lado. No âmbito da imprensa e da literatura, Firmina conseguiu publicar diversos textos, como o romance Úrsula, o conto A Escrava, o conto Gupeva e Cantos à Beira-Mar, em uma imprensa que era ocupada por homens, em um contexto social, histórico, que as mulheres eram reclusas, elas eram marginalizadas desses espaços de escrita e produção de saberes, né? No âmbito da música, Firmina, ela compôs autos tipo Bom Meu Boi, ela simpatizava com a festividade, embora não haja muita pesquisa sobre isso ainda. Apesar desse pioneirismo, Maria Firmina foi apagada da historiografia literária por décadas. O resgate de sua obra é recente, mas já se reflete em homenagens que buscam reparar esse silenciamento, como destaca Vanessa. É muito importante que a gente fale e lembre a trajetória e a escrita de Firmina.
né, considerando todos esses feitos e essas produções e essas contribuições para a educação, para a literatura e para a sociedade brasileira. Então, os espaços de memória, os lugares de memória, como o Solar Maria Firmina dos Reis, e outros espaços como bibliotecas, relatos orais também, contribui para a gente manter essa memória viva e essa história de Firmina ainda presente, né? Considerando também os silenciamentos que ela viveu durante aí quase um século. A memória de Firmina pulsa com força no Maranhão, dando nome a escolas, praças e bibliotecas. Essa herança também batiza o Solar Cultural da Terra Maria Firmina dos Reis, um centro político e cultural do movimento Sem Terra no estado. Júlia Araújo, da direção do movimento, explica por que a escritora foi a escolha natural para o espaço. Ela foi anticolonial, antirracista, teve a ousadia de pensar numa escola diferente da escola que estava posta no seu tempo, e nós avaliamos que essa característica formadora era imprescindível de trazer para o Solar, que é esse espaço que discute uma nova pedagogia emancipatória, que discute, né, processos emancipatórios, formativos, combativos, de arte, de cultura. Ao pensar a arte, né, que homenageia a Maria Firmina aqui na nossa casa, a gente trouxe essa ideia da Maria Firmina professora, formadora, né, que pensou e que organizou espaços contestadores, espaços, né, educativos, para dizer que a gente precisa de um mundo mais justo, de um mundo de igualdade, de um mundo antirracista, de um mundo anticolonial, e para dizer a seu modo, né, que ela não aceitava as injustiças do seu tempo. Para o MST, a amplitude da luta de Maria Firmina dialoga diretamente com o conceito de reforma agrária popular e a busca por uma vida digna. Júlia Araújo complementa essa visão. Essa trajetória da Maria Firmina tem tudo a ver com aquilo que a gente defende como reforma agrária popular. O MST é mais conhecido, né, na sua luta pela terra, pela democratização do acesso à terra, mas para nós é muito fundamental pautar a educação, pautar o direito à escola, pautar o direito à alimentação saudável, pautar, né, os processos de acesso às políticas públicas que deem condição do povo do campo e da cidade viverem com dignidade. Da semente que Firmina plantou, outras raízes semeiam por esse nosso mundão afora. Se ontem a palavra era trincheira, hoje ela é roda, é encontro, é organização. O grupo Nós Carolinas nasce dessa mesma urgência. Mulheres negras, servidoras públicas que reúnem para transformar trabalho em direito, sobrevivência em dignidade, isolamento em força coletiva. Olá a todas as pessoas. Eu me chamo Vanessa dos Santos Rufino Silva. Eu faço parte do coletivo Nós Carolinas, Servidoras Públicas. Falo da cidade de São Paulo. O Nós Carolinas, ele é um movimento social fundado em 2019 que surge da necessidade de mulheres negras se organizarem por melhores condições de trabalho, consequentemente também um melhor atendimento à população. Nossa principal bandeira é a luta contra o racismo, que sabemos que ele é estrutural, porém ele também pode se desenvolver de forma institucional. E aí, nesse sentido, reivindicamos o cumprimento da lei de cotas em sua integralidade, reivindicamos formações permanentes sobre questões étnico-raciais e, principalmente, a punição aos atos de racismo, que são crimes, né, que devem ser punidos também administrativamente. O nosso Instagram é o Nós Carolinas e, como diz Carolina Maria de Jesus, se depender de nós, o mundo vai modificar-se, pois não gostamos dele como está. E bora de comida de verdade? Hoje, a nossa chefe Rema Soto vai nos mostrar que o sabor dos vegetais pode ir muito além do óbvio. Tudo depende do jeito do preparo. Que tal aprender um rocambole de vegetais, cheio de sabor e cheio de cores, com um sabor surpreendente, eu te garanto. Bora acompanhar. É com você, Rema! Oi, meus amores, tudo bem? De novo juntos e hoje com uma receita inusitada, rocambole de vegetais. Ficou curioso? Vem comigo! Para essa receita a gente vai precisar de 2 batatas grandes, uma cenoura grande, 6 ovos, 200 gramas de queijo, requeijão, uma lata de atum, rúcula, pimenta do reino e sal. A gente começa a nossa receita pondo para cozinhar 3 ovos, que vai formar parte do nosso recheio. Esses ovos a gente trouxe do armazém do campo, são ovos orgânicos e bem legais.
Enquanto eles cozinham, a gente precisa de nossa cenoura e batata ralada. Eu já ralei aqui nossa cenoura, vou ralar nossa batata. Prontinho, nossas batatas raladinhas. Essa batata, junto com a cenoura, sal, pimenta do reino. E a gente coloca os ovos. Incorpora muito bem. Eu vou colocar agora a metade do queijo. Esse queijo a gente também achou lá no Armazém do Campo. A gente já usou ele várias vezes, é super legal. Ele é fresquinho e além disso ele vem separadinho, sabe? Ó. Se você tiver a mussarela ralada, legal também. E aí a gente prepara nossa forma com papel manteiga. Se você tiver uma forma que não gruda, legal. Mas essa aqui é novinha, então eu não estou muito segura disso. Aí a gente verte aqui. Espalha muito bem. Ela não tem que ficar nem muito grossa, nem muito fina. Ótimo. E vai para o forno por aproximadamente 25 minutos. Vamos ver. Opa. Olha, perfeita. Enquanto ela esfria um pouquinho para a gente poder manipular, a gente vai fazer o recheio. Os ovos, eu já descasquei. E a gente vai esmagar ligeiramente eles, assim, ó. Pouco. Só para aparecer que o ovo, né? Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. A gente vai misturar com o atum também e o requeijão. A gente vai colocando aos poucos para ver como é que fica essa consistência. Que delícia! Para mim tá ótima, ó, perfeito. Aí a gente aguarda um pouquinho mornar e recheamos. E a gente tira o papel e começamos a rechear. Coloca uma boa parte do recheio e espalha. O ideal é que cada partezinha tenha o suficiente, sabe? E aí eu vou deixar essa parte para o final sem recheio. Pronto. Aí eu vou colocar o queijo. E a rúcula. Se vocês não gostarem de rúcula, não tem problema. Pode colocar espinafre, abobrinha ou não colocar nada também. Sem problema. Dá para rechear com frango, com carninha, com calabresa, com queijo somente. A única coisa que é importante é a gente dar essa enroladinha, morno, para ele não quebrar. Desse jeito aqui, com a mão mesmo, paciência e muito amor. Olha o tamanho que ele tem, olha essa belezura. Se você quiser, você coloca de novo no forno e ele dá uma torradinha por cima. A gente não vai fazer isso porque está realmente muito calor. Então a gente quer comer ele fresquinho desse jeito. Você come sozinha, acompanha com arroz, como você quiser. Olha, essa é uma receita fácil, rápida, econômica, com produtos que você tem em casa. Testa, faz. Se você gostou, marca a gente nas redes sociais, Rema Chef Chevre Restaurante. Mas você sabe, né? Agora, minha vez. Maravilhoso. Quando um território é ferido, não muda só a paisagem. Vidas inteiras precisam se refazer. Na América Latina, povos atingidos por barragens e mineração se reúnem e transformam dor em organização. No debate sobre transição energética, fica uma pergunta. Transição para quem? Porque justiça também é garantir direitos e dignidade.
Vamos acompanhar mais na reportagem de Lorenzo Santiago com Rodrigo Chagas. A construção desse movimento e dessa organização é para além dos atingidos por barragens, mas as pessoas atingidas pela mineração, as pessoas atingidas pelas mudanças climáticas, as pessoas atingidas por qualquer projeto de infraestrutura e do capital internacional que adentra seus territórios e saqueia os seus territórios. As empresas, os estados nacionais, os governos, eles entendem pessoas atingidas como pessoas que são proprietárias dessas terras, são proprietárias dos espaços onde estão. E os sujeitos atingidos, eles vêm de uma construção coletiva, eles vêm de uma dinâmica muito mais coletiva, em que suas terras são passadas são hereditárias, são comunidades tradicionais. Então, esse conceito patrimonialista da propriedade privada não nos dá a dimensão de quem é o atingido, porque o atingido é para além de quem é o dono específico que está em uma titularização. A força da luta internacional. Esse movimento ele nasce no nosso continente americano, né? E ele nasce principalmente nos países centro-americanos e também nos países do sul, né, do nosso continente. Ele chega em 2019 e se conforma dentro dessa organização, inclui-se Estados Unidos e Canadá, então conforma o movimento latino-americano dos atingidos. E logo a gente vai fazendo pontes com esses outros continentes. E o desafio é como é que a gente ultrapassa essa organização latino-americana e constrói um movimento internacional. É o desafio que está dado, da língua, das culturas, mas há uma coisa que é central e que é consenso. Precisamos nos unificar porque a luta tem que ser maior do que do nosso continente. A primeira lei do mundo para os atingidos. É algo inédito. É a primeira lei para as populações atingidas, pode-se dizer, do mundo. Não existe uma lei que proteja as populações atingidas como essa que a gente construiu, né? E ela demorou 30 anos. Nós passamos 20 anos debatendo e reivindicando. Desde que nasce o movimento, que faz 34 anos do surgimento do movimento dos atingidos no Brasil, nós viemos reivindicando, debatendo isso. Nós temos um marco regulatório, tem uma lei que ampara essas populações. A partir da nossa organização, do nosso continente, já está tendo algumas experiências. Por exemplo, Colômbia, com o presidente Petro, estão discutindo o marco regulatório para os atingidos. Tem uma discussão do Estado plurinacional na Guatemala. Tem avanços pontuais no México. Tem alguns avanços que dão direito às populações atingidas em Honduras. Então, assim, a partir dessa troca de experiências, dessa construção de formação e organização da luta internacional, vai dando também a condição de a gente propor. Transição energética para quem? Se fala muito em transição energética, a gente pergunta a que custo e a quem ela serve. Aos moldes que está sendo pensada e planejada, a gente entende que é uma transição de tecnologia. E uma transição de tecnologia por si só, ela continua servindo aos interesses de alguns. Pensar uma transição energética é pensar a partir do povo, dos povos. Eu não posso pensar que uma transição de energia solar para eólica seja justa, onde que ela saqueia um território, onde ela desapropria a terra, onde ela expulsa camponeses, em detrimento de uma obra para uma empresa controlada por uma empresa transnacional. Essa transição ela só é justa quando ela é construída a partir também dos povos. Quando esses povos são consultados e como que a gente propõe. Nós não somos contra a tecnologia e nós queremos sim que aconteça uma transição, mas ela precisa ser justa e popular. Vitórias importantes. Mais recentemente, todo mundo acompanhou uma luta que foi muito grande no Chile, que foi puxado por jovens, por estudantes, por ambientalistas, por uma organização chamada Patagônia Sem Represa, que era uma grande represa junto com um projeto de mineração que ia ser construído na Patagônia Argentina. E houve um levante popular em torno disso. Muita gente, milhares de pessoas foram para as ruas e esse projeto foi barrado. No Brasil, o grande projeto da Binacional Garabi-Panambi, que nós travamos uma luta muito grande e a gente conseguiu barrar esse projeto Garabi-Panambi, que inclusive esse ano nós tivemos a notícia de que ele foi inclusive baixado dos projetos de estudos ambientais no IBAMA. Então também foi uma grande vitória, que esse projeto Garabi-Panambi ele cobria mais de 90 mil hectares de mata. Ele atingiu Salto e Cumã.
uma das belezas naturais do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então são conquistas porque o povo lutaram e se organizaram. A luta é do campo e da cidade. Porque os trabalhadores da cidade são tão atingidos como as pessoas que vivem no campo. Olhando para a realidade do Brasil, que a gente tem mais de 80% da produção de energia à base de energias renováveis. São 60% da geração de energia no Brasil são hidrelétricas e 20% é biomassa solar, bagaço de cana, eólica. Então nós temos 60% da toda a produção de energia no Brasil e só 20% de petróleo. Mas mesmo assim, nós pagamos uma tarifa de luz muito cara. E não é diferente aqui no Brasil, porque o preço da energia ela é dolarizado. Então, a mensagem principal é que nós precisamos estar juntos para defender essa transição energética. Nós queremos sim a natureza em pé, nós queremos sim viver em harmonia. Mas a gente precisa que ecoem essas vozes dizendo assim, olha, nós queremos uma transição justa para me pagar minha conta de energia mais barata. E o Bem Viver de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. E se você nos ouve pela Rádio Brasil de Fato 98.9 na Grande São Paulo, lembra que a gente tem uma versão especial do programa em vídeo no YouTube. Então já aproveita para se conectar com a gente de uma forma diferente. E não esquece, de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, nessa mesma sintonia, a gente tem uma versão especial no rádio. E por fim, na sua plataforma de áudio favorita, a gente tem um podcast de conversas diárias. É só colocar Conversa Bem Viver. Até mais!